Dr. José Bezerra da Silva. Não é verdade que a AGU está brincando enquanto as pessoas estão morrendo. O senhor sabe que isso não é verdade. Eu respeito a sua indignação, respeito a sua luta, mas não admito que a AGU seja tratada com esse tom de crítica. Críticas com relação à posição, críticas com relação ao entendimento. Agora, dizer que a Advocacia Geral da União está brincando enquanto as pessoas estão morrendo me parece exagerado, certo? Mas, enfim, eu queria dizer o seguinte, o senhor traz a questão da inconstitucionalidade da portaria, né? A outra manifestação, a manifestação seguinte, do senhor Luiz Cachoeira da Silva, faz todo o histórico. Não, desculpa, o doutor Luiz Cachoeiro falou da questão da pensão e da prestação continuada. O doutor Walter Gomes Ferreira fala da portaria. Por tudo que o senhor relatou, por isso é que a portaria 1104 é considerada um ato excepcional. Por isso que a portaria 1104 tem o condão de ser interpretada como ato de motivação política. E é por isso que, com base nessa interpretação, por ser um ato excepcional, por ser um ato de motivação política, que são critérios e requisitos postos no artigo 8º do ADCT, é por isso que cerca de 2.800 cabos e ex-cabos foram anistiados. Então, é tudo que o senhor relata, que ela tinha sido revogada, que a lei anterior não dispunha sobre prazo de engajamento, de reengajamento, ela cria uma situação excepcional, com o objetivo de forma transversa, com desvio de poder, atingir um determinado segmento. Por tudo isso, ela é considerada um ato excepcional e dá ensejo à anistia. É por isso, e não por outro motivo, que 2.800 pessoas foram anistiadas com base nessa norma. Caracterizou-se a perseguição política, a motivação política, caracterizou-se o ato excepcional. Por todo esse histórico que o senhor relatou, fosse a portaria 1104 consentânea, de acordo, adequada à legislação em vigor, ela seria um ato legal e não daria ensejo a qualquer tipo de anistia. Então, assim, todo o relato que o senhor faz é verdadeiro, e por ser verdadeiro, é que ela dá ensejo à anistia. O senhor Ednardo também, não sei se o senhor Ednardo está aqui, senhor Ednardo, entendo também a indignação, né? E não sinto, senhor Ednardo, nenhum prazer pessoal quando o senhor fala que seus netos e seus filhos vão ter comigo e vão me dizer, olha, meu avô, meu pai conseguiu depois de tanto tempo. O senhor tem a certeza absoluta que quando a gente faz uma manifestação dessa, que parte dos interessados não é atendido, é algo de muita dificuldade para a gente. Tá certo? Quer dizer, não nos movemos, e aí é importante também dizer isso, não nos movemos em busca do aplauso fácil, em busca do reconhecimento fácil. Nós temos responsabilidade, somos servidores do Estado, temos responsabilidade, somos cobrados por todos os órgãos de controle externo, né, que existem. O doutor que saiu aqui agora há pouco, me esqueci o nome dele, falou, por que não tem um procurador regional da República aqui? Poderia ter um procurador regional da República. Poderia ter um procurador regional da República. Todos os passos do governo são acompanhados por procuradores regionais da República. A gente tem dialogado com procuradores regionais da República no que diz respeito à demarcação de terra de quilombos, no que diz respeito à demarcação de terra de índios, no que diz respeito à transposição de advogados na região. Em todos os atos, haverá pelo menos um procurador da República que vai fazer esse debate, e é o papel constitucional do Ministério Público, eles têm que fazer esse debate, e nós nos dispomos a fazer esse debate. Então, o senhor tem a certeza absoluta que nós não ficamos felizes com essa situação. Quando o senhor fala que quando nós estávamos conversando no dia 17 de setembro, a decisão já estava tomada por conta da data do parecer da doutora Priscila. E, de fato, há, sim, um equívoco na data do parecer da doutora Priscila. A doutora Priscila já tinha trabalhado, já tinha construído, no dia 8 de setembro, a manifestação dela. A manifestação dela foi aprovada pela coordenadora-geral do departamento em outubro, 20 de outubro. A manifestação da doutora Priscila e da doutora Márcia, que foi aprovada no dia 20 de outubro, foi aprovada pelo doutor Sérgio em novembro. Eu, quando estive aqui de novembro a dezembro, o senhor está falando, a gente passou meses brincando. O senhor acha que a gente está brincando? A gente não está brincando, não. Tá? Então, quando a gente esteve aqui em dezembro, e nós nos comprometemos em fevereiro a dar esse parecer, né? E aí só cabia a mim analisar todas as manifestações que já tinham existido no âmbito da Consultoria Geral da União.
Nós cumprimos esse compromisso e nos manifestamos. Mas eu quero só fazer um reparo. De fato, a nota da doutora Priscila estava com o dia 8 de setembro. Mas no despacho número 213, que foi provocado pela petição da Associação dos Anistiados do Nordeste, ASNI, e a Associação dos Anistiados de Pernambuco, é a associação do senhor? É do senhor, né? O senhor recebeu esse despacho 213. Não recebeu? Bom, mas a gente encaminhou para a Associação dos Anistiados do Nordeste, ASNI, e da Associação dos Anistiados de Pernambuco para a Ciência. Nesse parecer 213, porque até a doutora Priscila brincava, tem o processo mãe e tem os 12 processos filhotes. Esse da ASNI e da ASP, da Associação dos Anistiados de Pernambuco, era um dos processos filhotes. E nesse despacho 213, que os senhores receberam, não sei se o senhor recebeu, mas a associação do senhor recebeu, com toda certeza nós temos ofício e com o recebimento pelo correio, está lá, no item 4 do parecer da doutora Priscila, na nota 289 de 2009, que deu ensejo ao meu despacho 213 de 2010, a nota da doutora Priscila 289 de 2009 falava no item 4 que em 17 de setembro de 2009, se o senhor quiser eu deixo essa cópia com o senhor, não tem o menor problema. E procure na sua associação, por favor, que lá está a cópia encaminhada pelo advogado-geral da União. Em 17 de setembro de 2009, em despacho, foi requerida a juntada de documentos que não eram coincidentes com os constantes dos presentes autos. E foram analisados pela doutora Priscila. Não sei se a doutora Priscila, na nota principal, no item 61 da nota 279, há a citação do encaminhado no processo 8906, que é essa da associação. Então, no item 61 da nota 279, que o senhor tem aí, a nota decor, faz referência expressa à manifestação do senhor. Tá certo? Que está aqui colocado. Eu não sei se a doutora Priscila me autoriza, nós nos comunicamos por e-mail na Advocacia Geral da União, para tentar ser mais célere, e um desses e-mails da doutora Priscila para a coordenadora, que se manifestou em 20 de novembro, então, em 20 de outubro, desculpa, né? Numa dessas comunicações, a doutora Priscila dizia o seguinte, no dia 17 de setembro, às 17h22, doutora Priscila encaminha para a doutora Márcia, que é a diretora, que aprovou inicialmente a manifestação dela. Se me permite, eu leio. Prezada Márcia, destaco que na reunião de ontem, a reunião foi no dia 16 de setembro, não é isso? Destaco que na reunião de ontem, considerando que já havia sido apreciado, foi citado o acórdão RMS 25581, que segue em anexo. Alegaram os representantes dos anistiados a imprecisão do julgado, no entanto, este corrobora as teses sustentadas pela AGU. Mas não é esse o e-mail que eu queria ler, não. É um e-mail que diz o seguinte. O e-mail dizia o seguinte, olha aqui, qual é? Esse daqui, olha aqui, ó. De Priscila para Márcia, no dia 16 de setembro, o dia da nossa reunião, às 17h53. Na reunião, a comissão de anistiados, ex-cabos da aeronáutica, levantaram pontos já tratados na nota. Ela já tinha trabalhado a nota em setembro, e os senhores trouxeram essa manifestação, e esse, inclusive, foi um dos pontos que nos fez falar, no dia 15 de dezembro, que a gente ainda estava recebendo manifestação. E partimos do pressuposto, poderíamos ter dito para o senhor, não vamos nem receber os senhores em audiência, porque a nota original já está pronta, não fizemos isso. Nós recebemos o senhor... os senhores, foram 5 ou 6 representantes dos cabos, quando já havia nota, nós recebemos, né? E aí os senhores trouxeram documentos, e aí a doutora Priscila encaminha para a doutora Márcia dizendo, na reunião, a comissão de anistiados, ex-cabos da aeronáutica, levantaram pontos já tratados na nota. No entanto, trouxeram uma série de documentos que estou cotejando com os anteriormente remetidos. Tá certo? E depois ela fala... Somente te respondo agora porque acabou de findar a reunião com o Dr. Ronaldo, o Dr. Sérgio, eu e representantes dos anistiados. Deixarei cópia, etc, etc. De outra parte, relativamente ao processo dos anistiados, comento que só hoje foi despachado para mim o último processo, etc, etc. Então, o que houve é que, nesse despacho que o senhor recebeu, o despacho de número, me ajuda, de número 213, que foi específico para a Associação dos Anistiados do Nordeste de Pernambuco. Lá, no item 4, faz expressa menção à reunião do dia 17 de setembro, foi dia 16 de setembro, na verdade. E no item 279,
no item 61 do parecer 279, faz menção a esse processo e faz uma citação do documento que o senhor encaminhou. Há erro nosso sim, porque a data não foi alterada. Porque ela considerou os documentos entregues no dia 16 e manteve a data do dia 8. Houve um erro material de datas aqui. Então, não significa, de forma alguma, que nós deixamos de considerar e deixamos de analisar os documentos que os senhores trouxeram. Tá certo? Não, só para concluir. Tá certo? Bom, então, e fazendo o cotejo com o doutor José Ednardo, que também estava na reunião do dia 16, nós poderíamos ter dito, não vamos receber mais os senhores, porque o nosso parecer já está concluído. Se a gente for receber os senhores, vai trazer ainda mais. Passamos uma tarde, 2 horas e meia conversando, se não me falha a memória. Passamos 2 horas a 2 horas e meia conversando. Os senhores trouxeram um grande número de documentos, os documentos foram cotejados pela doutora Priscila. O que aconteceu é que tanto no despacho principal como nesse despacho específico que foi encaminhado para os senhores, não foi alterada a nota, mas está o registro da nossa reunião. Tá certo? Doutor Ronaldo, só um momento. A questão é que não é... Por favor. Eu queria concluir, por favor. Pois não, doutor Ronaldo. É que tem que desligar aí. Enfim, a questão da portaria 1104, todo o histórico que o doutor Walter faz, todo o histórico que o doutor Ednardo faz, nos reforça o entendimento de que era sim um ato excepcional, que era sim um ato de motivação política e, portanto, deu ensejo às anistias, cerca de 2.800 anistias que foram concedidas. Tá? Eu só refuto essa fala do senhor, que não me parece uma fala justa, que não me parece uma fala correta, que a AGU, não é o senhor não, o senhor José Ednardo, que a AGU estava brincando enquanto anistiandos morriam e desistiam e cansavam, tá certo? Pois é, esse tipo de argumento, sinceramente, não dá para a gente considerar. A questão da data, penso que já esclareci para o senhor. Doutor Wilson, o parecer JD 1 de 2003, de fato, diz que a anistia, a Lei 10.559, pode ser sim mais ampla que a mera regulamentação do artigo 8º. É a fala que está colocada ali. E fala no que diz respeito aos critérios objetivos ou subjetivos para promoção. É o entendimento daquela nota que permite que critérios subjetivos possam ser considerados para fins de promoção. Foi uma manifestação pontual que reforça esse entendimento, foi uma manifestação pontual. Tá certo? As outras manifestações da AGU, que dizem a manifestação, a segunda de 2003, a de 2006 e essa de 2009, elas abordam uma questão que diz respeito a um dos requisitos da lei e da Constituição, que fala que tem que ser um ato de exceção e um ato de motivação política. Nós seguimos... Não. A Constituição diz, leia o caput do artigo 8º, há de ser um ato excepcional e com motivação política. São requisitos cumulados. Há de ser um ato excepcional e com motivação política. Esse caso da portaria 1104, quando ela é aplicada àqueles que já estavam integrados, é provado que há motivação política e, portanto, é um ato ensejador da anistia. Para aqueles que vêm depois, no nosso entender, a gente pode estar redondamente enganado, mas por tudo que a gente leu até agora, um ato normativo para quem vem depois não pode ser considerado um ato de perseguição, um ato discricionário de perseguição para quem vai entrar. Tá certo? E com relação ao doutor Luiz Cachoeira. Luiz Cachoeira? Não, é o doutor Paulo. Doutor Paulo pergunta sobre o nosso entendimento da equivalência de prestação de prazo continuado e a questão da pensão. Na verdade, o artigo 16 da lei 10.559, ela diz, e aí temos claro o seguinte, doutor, aqui essa lei 10.559 cria o estatuto, o regime jurídico do anistiado, ao regime jurídico do militar, ao regime jurídico do servidor público civil, tá? Quando o artigo 16 diz que os direitos expressos nessa lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, o nosso entendimento em regra da norma é que é possível sim uma convivência de regimes, desde que não incidam em benefícios que se superponham. Eu não posso me valer de um benefício criado por um regime jurídico, eu que estou nesse regime jurídico, e me beneficiar de uma mesma prestação num outro regime que pode ser utilizado de forma complementar. É esse o nosso entendimento.
Agora, as questões concretas, me parece, e aí eu não sei se de fato nós aprofundamos essa discussão, que o que dá ensejo à pensão é diferente da discussão da prestação de duração continuada. Há que se ver se os requisitos para o recebimento de pensão, como tempo de contribuição, etc., se esses requisitos foram adimplidos ou não. Essa é a discussão que me parece que deve ser feita. Esse artigo 16 abre uma janela de possibilidade de complementação de regimes, desde que não haja uma superposição. Esse é o nosso entendimento. Eu não sei se esqueci alguém. José Alípio, o senhor fala do... E aí também é uma discussão de regimes jurídicos, tá certo? Quer dizer, se o órgão de pessoal, o órgão financeiro da Marinha, enfim, cobra uma restituição de um benefício pelo fato do senhor ou da pessoa interessada ter, a essa pessoa ter sido deferido o status de anistiado, é importante que se analise à luz desse artigo 16. Quer dizer, se esse benefício que está sendo cassado e que se pede a restituição, se de fato há uma superposição com algum benefício que é recebido pelo fato da pessoa ser anistiado. Se não há essa superposição, não há por que esse benefício ter sido cassado. Ademais, há uma outra discussão, que é a história do beneficiário que recebe de boa-fé aquele valor. Tem havido uma evolução da jurisprudência no Brasil de que a pessoa que recebe de boa-fé, a ela, ainda mais que é uma verba alimentar, essa pessoa não deva ter que devolver esse recurso. Então, são várias questões que devem ser apreciadas. O argumento da boa-fé da pessoa que recebeu, quer dizer, se um órgão do Estado diz que aquela pessoa tem direito a um dado benefício, começa a pagar aquele benefício àquela pessoa, dali a 2, 3 anos, caça aquele benefício. E aí tem que saber se essa cassação ela estava lastreada na lei ou não, se havia uma superposição de benefícios. Mas, de qualquer forma, a discussão da recuperação desse recurso, ela tem que ser analisada à luz do princípio da boa-fé. Se o cidadão, se o servidor, se o anistiado recebeu esse recurso de boa-fé, a evolução jurisprudencial que diz que não há que se falar em devolução. Então, o senhor está tratando desse artigo 16, na questão do regime jurídico, e também a discussão da boa-fé, tá certo? Eu não sei se esqueci alguém, deputado. Luiz Cachoeira, que foi o doutor Paulo, doutor Zé Alípio, doutor Zé Bezerra, doutor Walter Gomes Ferreira e o doutor Edinardo e o capitão Wilson. Tá certo? Ok. Obrigado, doutor Ronaldo. Vamos tentar dar sequência aqui. Desculpa, só uma última observação para o doutor